Só para avisar, eu já estou gravando aqui, tá bom? Tenham todos uma boa reunião. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Então, vamos lá, né? Assim, vamos, por conta do tempo, né? Vamos ser bem objetivos. Geralmente, a gente está fazendo uma reunião de alinhamento, né? Então, essa reunião ela tem um caráter de alinhamento. Lembrando que há 3 reuniões atrás, nós tínhamos feito um planejamento que nós conseguimos executar, né? Minimamente. Onde nós conseguimos lançar ali a nossa comunicação, minimamente está ali agregando mais pessoas chegaram no processo, né? Então, isso se deu através do trabalho dos GTs, né? Então, o GT de comunicação aí é o GT que cuida desse processo, dessa comunicação externa, e aí é interessante também a gente trazer hoje uma percepção também, já que é de alinhamento, né? Uma percepção da comunicação interna, já que eu estou falando aqui já do GT de comunicação. Então, dentro desse planejamento, a gente acabou executando esse processo da comunicação, de lançamento, né, dos materiais, minimamente quem somos, né, e, inclusive já tem um planejamento para sair aí de mais alguns materiais comunicativos, mas que a gente também conseguiu fazer uma boa reunião com a Secretaria de Cultura dentro desse planejamento, no último dia 12, onde nós encaminhamos o edital de eleição virtual do Conselho Municipal de Política Cultural. Então, como foi tirada como uma pauta máxima, né, a gente acabou já encaminhando a minuta do edital, né, para poder compreender que essa gestão, inclusive, e confecção desse documento, ele é compartilhado junto com a secretaria, sendo que ela, de fato, é quem deve estar ali legalmente puxando esse processo. Claro, nós somos aqui a instância organizada que estamos também apoiando e fazendo essa gestão compartilhada desse processo, visto que fomos nós que, através de algumas reuniões, definimos isso, né? Então, está encaminhado ali através do GT de estudo, a gente pode falar um pouco mais, né? Então, já falei aqui dos 2 GTs, comunicação e estudo, está na pauta do estudo ainda essa minuta, mas assim como também entrou outras demandas, né? A própria demanda da cartilha, né? Aí cartilha que vem a ser educativa, né? Sobre o que é o conselho, qual a sua importância, né? Como é que se dá a participação da sociedade civil no conselho de política cultural. Então, essas foram algumas coisas que foram tiradas aí do GT de estudo. Claro, tem outros estudos aí, mas esses são a ordem do dia, né? E aí a gente também parte aqui para o entendimento. Só um minuto. Que a gente também está sem um GT em funcionamento, né? Que aí é o GT de articulação e mobilização, visto que também eu estou meio que fazendo um apanhado do que a gente já tratou aqui para poder fazer esse alinhamento, como eu disse no começo, inclusive para quem está chegando. Quem está chegando, inclusive, pode até dar um alô ali quem está chegando na primeira vez na reunião, dá um alô aqui no nosso chat para se apresentar, certo? Se tiver alguma dúvida, a gente pode estar tirando depois, tá certo? Então, esse jeito de articulação, por mais que ele não tenha funcionado, né, por mais que ele não tenha ainda se reunido
Algumas pautas surgiram ali pinceladas pelo GT de estudo, que aí é essa articulação que nós já entendemos que devemos fazer com o Legislativo, inclusive tem a participação do vereador Igor Bezerra nessa reunião, ou nessas reuniões que a gente vem fazendo. Infelizmente não está aqui hoje, né, assim como outras pessoas que vêm contribuindo bastante nesse processo. A gente entende que é do processo também essas ausências, né, mas que bom que vocês estão aqui acompanhando esse entendimento de como nós já avançamos dentro desse planejamento. Então só para continuar a questão do GT de articulação, a gente tem esse relacionamento com, né, visa esse relacionamento com o legislativo, porque era importante, inclusive, para compor o próprio conselho, assim como também no futuro participar do processo de fomento de leis que garantam ali minimamente alguns encaminhamentos importantes para a política cultural em Sobral, né, como o próprio Fundo de Cultura, o próprio Plano de Cultura, que devem ali estar passando por um processo também de debate e de entrar como pauta ali no legislativo. Claro, isso pode ser a médio prazo, mas o GT de articulação vai começando esse diálogo. E um ponto também que foi levantado, aliás, um parceiro a ser procurado, que foi levantado também, se eu não me engano, pelo Chiquinho Silva, foi o relacionamento com o pessoal dos direitos culturais da OAB. Né? Então, a gente tem uma certa demanda aí do GT, mas ele acaba que ele não está em funcionamento, né? Porque os GTs de comunicação e de estudo estão funcionando bacana, mas esse GT de aproximação, de apresentar qual é a pauta de forma mais conectada, né, ali com o executivo e com o próprio legislativo, ele não vem acontecendo. E também com as instâncias da sociedade civil, né, como a própria OAB. Então, é interessante que a gente também, né, nesse alinhamento, perceba que ainda há essa ausência, mas nós já tivemos muitos ganhos, né, nesse caminhar que já vai fazer 2 meses, nos reunindo aí semanalmente, salvo uma semana que não teve reunião, né, assim, né? Então, a gente já está com pelo menos 8 reuniões aí já de encaminhamento desse momento aqui da sexta-feira, que é o momento da gente discutir as questões do fórum, certo? Então seria isso para a gente pensar no primeiro momento, certo? A pauta fala aqui também dessa articulação do fórum, é o que eu já disse aqui, é o GT, que falta de criar essa conexão, e aí eu acabei não dizendo, né, uma conexão que também pode ser com a vice-prefeitura, visto que a vice-prefeitura é um órgão que acompanha ali os conselhos, né, dá um suporte para os conselhos, mas nós não somos conselhos ainda, mas estamos querendo pautar a execução da eleição de né, que no caso aqui do Conselho Político Cultural. Então, é interessante a gente já estabelecer esses relacionamentos como fórum, né, nunca personificando ali em uma pessoa, mas com os encaminhamentos tirados aqui. E aí a outra coisa seria essa organização interna, que diz respeito, inclusive, para quem está chegando, como é que a gente pode estar distribuindo aí, claro, não funções, né, mas os GTs estão abertos para quem quiser contribuir, né, tem um fluxo de trabalho. E aí eu quero passar aqui para Fran, né, porque tem algum tempo que ela já vem organizando essa comunicação interna, já que nós estamos falando aqui da pauta 3, né, organização interna, ela já vem organizando essa comunicação, que aí vocês percebem que sempre está ali convidando, organizando o e-mail, né? Então tem um trabalho realizado pela Fran, tem um trabalho que também da comunicação é realizado pelo Andrei, pelo Iago, pelo Souza, que cuida mais dessa comunicação externa. Não que a Fran também não cuide dessa comunicação externa, mas a gente cada vez mais percebe que precisa de mais pessoas
antenadas nessa comunicação. Então, para o nosso alinhamento aqui, é importante a gente reconhecer que todo mundo aqui pode contribuir com essa comunicação, até porque isso vai capilarizar mais o que a gente está propondo e vai chegar em mais pessoas. Então, é importante que, pelo menos, essa comunicação agora, via redes sociais, ela tenha uma certa fluidez, né? Ela tem uma fluidez e fluxo, né? E aí, cada um de nós pode estar contribuindo com isso. E aí, para não ficar aqui, né, só no monólogo, passo aqui a palavra para a Fran, para ela falar um pouco sobre isso, certo? Primeiramente sobre a comunicação interna e depois como é que a gente vai encaminhar a comunicação externa e que isso depende muito de cada um. Pronto. Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Brasil, já eu te inscrevo. Sobre essa questão da comunicação interna, né? Já faz umas semanas e tal que a gente vem falando sobre essa questão de como que a gente se organiza em grupo, né? Basicamente, a gente tem ali os nossos canais de comunicação interna, ali são os grupos, o grupo principal, que é o do fórum, e os grupos dos GTs, né? E aí, basicamente, eu estou cuidando mais desse lance de organizar, de saber quantas pessoas vieram para as reuniões, né, de fazer essa contabilidade aí também, bem como enviar os links, né, fazer a gravação e tudo mais. Mas uma das coisas que eu acredito que faz parte dessa comunicação interna, além do aplicativo que eu fiz do fórum, que depois eu mostro para vocês no final da reunião, que eu não consegui abrir aqui agora. Mas uma das coisas que faz parte dessa comunicação interna, eu acho que são duas coisas bem importantes. Primeiro é como é que a gente se organiza lá no grupo, a nível de regras mesmo, de convivência ali dentro do grupo, porque eu percebo que, às vezes, de vez em quando, a gente acaba, e eu me incluo nisso também, porque eu já acabei fazendo, faz algumas divulgações lá dentro do grupo e tal, e aí é muito chato ficar nesse corre, tipo assim, olha, apaga, olha, não posta, olha, não sei o quê, porque eu acredito que nem todo mundo estava ciente, porque algumas pessoas acabam que não recebem essas regras do grupo antes, né? Mas eu acho que é super importante a gente estabelecer em coletivo quais são as regras dali do grupo, né? Para a gente também não ultrapassar o nosso foco, que é a construção de políticas culturais aqui para Sobral, mas principalmente para a gente acabar também não se perdendo, né? Então, assim, na logística de tudo, basicamente, eu acho que todo mundo aqui já saca que antigamente o outro grupo, não sei quem é que está aqui no outro grupo, que atualmente é chamado Agentes Culturais Sobral, todo mundo assim que já esteve no outro grupo sabe que lá é um grupo mais focado em divulgações. E aí, nas conversas que a gente estava... Como é o seu microfone? Pronto, aquele grupo, ele é mais focado em divulgações. Então, a minha sugestão é o seguinte, que quem quiser fazer suas divulgações, que eu acho que é super importante, né, fazer, também, eu sou comunicadora, eu sei como é importante ter um espaço para poder fazer essas divulgações. Quem quiser fazer suas divulgações, a gente adiciona no grupo do Agentes Culturais Sobral também, né? Para fazer essa circulação aí de informação. Mas eu gostaria de pedir que todo mundo que esteja no grupo do fórum mesmo não divulgue as coisas lá, porque acaba. Porque, tipo assim, o que acontece? Eu acredito muito nessa construção horizontal, não é sendo utópica, sabe? Mas eu acredito que é muito importante todo mundo ali continuar sendo ADM, todo mundo ali continuar tendo seu espaço de fala mesmo ali dentro, entendeu? De compartilhar coisas que têm a ver com o foco do grupo. E eu acredito que para a gente manter essa organização é importante a gente se respeitar, né, nesse fluxo. Então, o que eu sugiro, resumindo aqui, porque eu estou enrolando demais, é a gente fazer um documento de regras do grupo. Antes da gente adicionar novas pessoas, a gente manda essas regras do grupo para todo mundo estar ciente que ali não é um grupo de divulgação, e assim a gente conseguir se organizar melhor. Pronto, isso aí, e para a gente evitar conflitos, né, lá dentro. Isso aí seria uma sugestão. E a outra coisa, já relacionada aí com essa comunicação externa, é que
um mês de nós, assim, cada pessoa que está aqui também é um comunicador, também é comunicador. Então, a gente acredita que se a gente potencializa a difusão, por exemplo, das redes sociais do fórum, por exemplo, teve a reunião, né? Quem aqui compartilhou a reunião nos stories ou compartilhou no seu feed do Facebook, se for o caso, ou compartilhou, sei lá, o link para outras pessoas, né? Então, assim, cada uma pessoa que está aqui também é uma pessoa que está participando ativamente dessa comunicação. Cada pessoa que está aqui está trabalhando também na articulação, e aí eu acredito que a gente também tem que tomar para si. Por quê? Porque se a gente esperar só para a comunicação, para a gente, não, vamos esperar só pela comunicação, a comunicação vai dar o gás. Bem, não é assim, porque a gente sabe que a gente vive numa bolha, né? Então, assim, cada pessoa que está aqui tem a sua bolha de rede social e nosso alcance vai até certo ponto. Então, eu gostaria de destacar isso daqui, e aí, se a gente conseguir unir todas as nossas bolhas, a gente consegue aí fazer uma outra bolha, mas uma bolha que abrange, sei lá, Sobral inteira, né? Uma vez que cada pessoa aqui tem seu alcance. Então seria isso. Eu só queria falar essas duas coisas. A sugestão da construção das regras do grupo, que eu posso dar uma iniciada e construir com alguém, se alguém tiver a fim aqui de construir. E a segunda coisa seria isso, né? Da gente ampliar essa divulgação, fazer essa divulgação ficar realmente coletiva, né? Cada um aqui enquanto mídia livrista. Seria isso. Pronto. Acho que é isso, Romualdo. Brasil? Eu? Bom, eu desde já eu me coloco à disposição da Fran para contribuir com ela na elaboração dessas regras. Inclusive, assim, eu entrei agora num grupo, vocês sabem que eu estou vice-presidente do Instituto, e aí eu entrei num grupo do pessoal da Enel, né? E esse grupo é bem claro e tem umas regras, e a partir dessas regras, na hora que eu li, eu me lembrei logo do nosso grupo. Então, eu posso, Fran, posso mesmo, eu vou te mandar, então, essas regras desse grupo, e eu acredito que, a partir dela, a gente possa construir as regras de convivência do nosso. Desde já peço desculpa, porque, às vezes, eu realmente posto algumas coisas de divulgação, mas pela grande vontade, realmente, de divulgar as coisas, né? Fazer com que todo mundo assista as coisas que a gente produz. E é isso. Bom, a outra coisa que eu queria colocar, na fala do Romualdo, a aproximação da Cristiane, né, que foi a vice-prefeita, que foi uma grande incentivadora de toda essa questão da nossa organização. E aí, como a Kelly é secretária da Cristiane, na hora que o Romualdo estava falando, ela veio aqui no quartinho onde eu estou, e ela ouviu a fala e disse assim, olha, não é bom chamar agora, mas a Cristiane com certeza vai poder contribuir, e ela mesma, a Kelly, se colocou à disposição também de entrar no grupo, não para participar do conselho, mas é uma pessoa que seria muito boa para articular a questão da comissão eleitoral, tá? Então, desde já conversei aqui com ela, ela disse que aceita, então eu já posso lançar também esse nome, até porque por trás dela tem uma estrutura, né, da vice-prefeitura que pode nos ajudar em alguma coisa que a gente precise. Basicamente é isso, e eu queria muito que a gente caminhasse, porque a gente ainda, eu não entendi a pauta, eu acho que nem foi dita, né, a pauta dessa reunião de hoje, mas parece que ainda é o edital de eleição, não é isso? A Simone até falou que já tinha dado uma ida, e aí eu queria saber se a gente já tem data para a reunião que a gente disse que já teria marcada de novo, né, com a secretaria, para poder fechar esse edital. Ok. Pois, tem alguém inscrito, Fran? Então, só para motivo de encaminhamento, assim, como eu falei, a gente pode fazer hoje uma reunião bem objetiva, né? Porque, afinal, a gente tem muito trabalho também ali nos grupos de estudo, e tem muita gente que está aqui, que está nos grupos, nos GTs, e que estão encaminhando, né, o fluxo. A reunião de hoje, ela acaba sendo um alinhamento, mas nada impede da gente também já, né, por mais que não tenha surgido essa pauta, a gente planejar
certo? Então, assim, eu quero trazer só algumas questões, porque são duas coisas que foram bem pertinentes da última reunião do estudo. Primeiro, a pauta principal, né, a pauta que está sendo tratada junto com a secretaria, que foi encaminhado, né, ali para que seja uma confecção de um documento oficial, que de fato quem tem que puxar é a secretaria, mas que a gente dá um suporte. Já chegamos com esse suporte, na verdade, já chegamos com uma minuta, e agora está nas mãos da secretaria, ela precisa fazer essa análise, né, precisa, inclusive o jurídico está já também dando uma lida, né, precisa estar entendendo ali que de fato vai ser esse documento, e como disse o Marcos Nunes, né, que fosse inclusive fácil, acho que foi ele que disse, que fosse fácil a leitura, não foi o Marcos não, foi o Marcelo, na verdade, que fosse fácil essa leitura, esse acesso, né, desse edital. E aí, Brasil, eu lembrei muito, e o Iago mandou esses dias, inclusive, o edital do Crato, que já vai fazer eleição esses dias. Então, nós empreendemos, aí só para lembrar, né, empreendemos ali um debate sobre como seria essa escrita, como é que seria essa minuta. Fizemos um debate que acabou levando a alguns encaminhamentos, certo? Na escrita como um todo, da minuta, inclusive para poder facilitar os processos, foram colocadas algumas questões pela própria secretária, utilizar o site da prefeitura, em detrimento do mapa cultural, que está com algumas dificuldades ali de instabilidade. Isso é compreensível, porque 2 grandes projetos que estão sendo executados pela Aldir Blanc não utilizaram o mapa cultural, como lembrou o Iago também aí na última reunião do estudo. Então, é que a gente avance também nesses entendimentos, né, para a gente não embarrear, digamos assim, mais o processo. Não que a gente esteja embarreirando, né, mas que a gente está sempre fazendo debate, porque isso é saudável, visto que a gente quer uma coisa que, de fato, atenda uma necessidade ali de maneira muito objetiva, né, que é eleger os conselheiros. Então, quanto menos a gente... eu estou falando isso porque eu já estou dando um passo para trás, porque eu defendo muito que fosse pelo mapa cultural, ou inscrição, ou votação, mas que o Crato, né, mostra como está sendo simples fazer, mas, ao meu ver, na minha leitura, está sendo simples demais. Então, algumas pessoas acharam lá bacana e tal, a própria Simone viu, mas eu acredito que ainda continua esse debate, viu, Brasil? Ainda tem mais uma reunião de estudo para a gente, inclusive, tratar, que aí lá que é o momento para a gente tratar do debate, certo? Inclusive porque o Frank falou, né? A gente precisa definir as setoriais, porque foi uma coisa que nós demandamos muito tempo para poder debater, e que as pessoas já deram as suas sugestões, né? Eu acredito que também é só a questão mesmo de escrita, porque o debate já foi feito, né? Então, como é que a gente vai encaixar aquelas áreas, né, que ficaram ali adjacentes às setoriais que já existiam, claro, fazendo um sentido, né? Não adianta também a gente colar A com Z, seria legal A com B, né? Então, é interessante que a gente já encaminhou isso. Isso é uma coisa para a gente alinhar aqui, já que a reunião, lembrando, é de alinhamento. Então, lá no estudo, a gente vai continuar fazendo um pouco do estudo com base em questões bem pontuais também que foram levantadas, como executa. E aí, claro, essa questão que o Frank traz, ela pode ser de novo debatida lá e batido o martelo. E na próxima reunião, que eu acredito que com mais gente, inclusive, a gente pode fazer uma votação do documento final, da minuta, que ainda vai ali passar por uma revisão que independe da gente, depende do jurídico, né? Até aí ser lançada ali para consulta pública e depois ser lançada oficialmente, certo? Então, isso está dado. Essa coisa que a Fran traz da comunicação é importante e também já fica encaminhado, né? Da gente pensar, que faz tempo que a gente já vem conversando em off sobre isso, a gente já vem tentando
inclusive com algumas pessoas achando estranho porque que a gente tem esse comportamento não de ficar sendo autoritário ou ficar sendo chato, porque a gente lembra que que lá é um espaço de marcar reuniões, de entender o que é que nós estamos encaminhando, e, claro, as divulgações têm outro espaço para isso, né? Então, isso fica encaminhado, né? Para que a gente compreenda isso. E aí, sobre a comunicação externa, quero só lembrar que a própria secretaria, após a última reunião do dia 12, acabou ali dando um suporte muito bacana para a gente. De quê? De uma comunicadora que acaba fazendo todo o nosso fluxo também via secretaria. Isso é importante, isso é interessante, mostra que a gente está alinhado, mostra que a gente tem essa união de fazer esse processo acontecer, certo? E a outra foi uma ausência que a gente tinha enorme, que era do designer, que também já foi disponibilizado, tanto para o fluxo de construção de cards, como da própria formatação e diagramação da cartilha, que inclusive é algo simples, que já foi inclusive enviada aí para o e-mail da Fran, e ela já deu um retorno, mas que também pode ser um ponto de pauta da reunião de estudo na próxima terça. Certo? Então, lembrando, né, estamos aqui alinhando e encaminhando, o que já, de certo modo, é um planejamento. Certo? Então, sobre essa questão do jeito de articulação, como falou o Brasil, de fato, a gente tem que fazer mais o nosso trabalho aqui de fórum interno, de pensar esses documentos, de pensar a nossa comunicação para que se amplie mais para a sociedade, até porque é importante isso, porque quando a gente começar a divulgar materiais pedagógicos, educativos, a gente tem uma maior capilaridade, e a gente tem também pessoas que vão estar aptas a compartilhar isso com mais gente, que foi o que a Fran colocou, sobre essa questão de todo mundo aqui ter essa capacidade de ser um mídia livrista, e aí traduzindo, mídia livrista é aquele que pega aquilo ali que é importante para a classe, para que a gente está se propondo, e propaga, irradia para mais gente, né? Então, a gente acaba aqui já alinhando essas duas coisas. Sobre o GT de articulação, eu penso que ainda é né, essa relação com a vice-prefeitura, com a própria... com os vereadores, não, pode ser iniciado um diálogo, quem sabe, marcado uma reunião, ou enviado um ofício, o que ficar encaminhado, o que alguém mais sugerir, né? Mas que esse GT já pode ir pensando as suas... Né? Já que a gente está aqui alinhando, é interessante que as pessoas também já se proponham a pensar como é que vai ser essa abordagem e fazer uma reunião do GT, já que não teve nenhuma ainda. Mas, claro, entendendo que nós estamos num período muito difícil da pandemia, dificilmente o diálogo, como colocou aí o Brasil, né, que a Kelly trouxe esse panorama, dificilmente a gente vai ter espaço para esse diálogo, por isso que é importante a gente estar ainda aqui, e eu quero lembrar isso de novo, e a Fran sempre fala também que aqui ainda continua sendo um trabalho de base, por isso que a gente está aqui alinhando, passando essa régua, inclusive temporal, para saber o que é que nós caminhamos, o que é que nós precisamos ainda encaminhar, né, e qual foram os nossos ganhos, mas o que é que a gente ainda precisa fazer. Então, tem esse entendimento aqui hoje dessa reunião, viu, Brasil? Os grupos de estudo, de comunicação, eles estão muito bem alinhados no que precisam fazer, né? E aí eu quero lembrar sobre a cartilha, né, que foi pautada. Também está lá como pauta do grupo de estudo. Então, todos esses materiais, visto que ainda não estão prontos, todo o planejamento de mídia que ainda não foi ainda divulgado, aí eu sugiro aqui que na próxima reunião a gente apresente isso, né? Que não seja mais uma reunião de alinhamento, mas que seja uma próxima reunião de planejamento, né? E que lá no grupo de estudo, a gente já, junto com a secretaria, consiga encaminhar e, quem sabe, até votar os materiais que estão sendo debatidos lá.
e depois a gente traz aqui, apresenta. Eu acredito que todo mundo que está aqui nessa reunião não vai ter tantas objeções, até porque o debate vem sendo feito com a maioria das pessoas que tá aqui hoje nessa reunião e que podem estar em outra reunião na semana que vem, né? Então, que a gente compreenda esse alinhamento. E aí, muito importante isso que a Fran colocou, para que a gente, de fato, execute, né? Não é, sabe, imposição de poucos, não. É para a gente organizar as coisas. E aí o Brasil traz um exemplo aí importantíssimo de uma instituição séria que traz também esses entendimentos, né? Então, já que nós estamos também se propondo a ser uma instituição séria da sociedade civil, a gente também começar a pensar essas questões, porque é muito importante que a gente qualifique aqui o nosso discurso e o nosso debate. Valeu, Romualdo. Andrei, pode falar. Bom, gente, boa tarde. Massa o papo. Gente, a minha fala aqui é mais para tentar dar uma liga no que o Romualdo falou, né? Falou sobre mídia livre, sobre capilaridade, e é isso que a gente está precisando no momento para a gente conseguir atingir o máximo de pessoas para a gente se organizar, né? Então, assim, eu tenho umas sugestões aqui e preciso da opinião de vocês. Então, assim, eu sugiro que o grupo de comunicação e o grupo de articulação se unam agora, né, num GT só. Eu acho que tem toda vez diálogo, até porque a arma que a gente tem agora mais é a comunicação. Por conta desses pontos que o Romualdo colocou, tá difícil de articular, né, algumas coisas. Então, assim, acredito que a articulação se faz baseado nas armas que a gente tem agora, que é a comunicação. Então, eu acredito que juntando esses dois grupos, a gente pode ter ideias maiores, né? A gente pode ter uma... Não é nem só as ideias, mas o sentido de entender que a gente está no processo de estar criando a célula ali, né? Então, a gente pode caminhar com esse GT, já que a articulação está um pouco, entre aspas, ali na dormência, né? Na coisa e tal, a gente pode inserir, porque também eu acho que dá até um gás, assim, no sentido da articulação, a gente entender a comunicação. E para isso, eu venho sugerir umas coisas, né? Eu acho que a gente pode... O Iago até sugeriu isso mais cedo, não sei se foi ontem, se foi hoje, sobre a gente ir para as rádios, sobre a gente se organizar para divulgar isso também em outras plataformas que não sejam somente nas redes sociais. Então, a rádio, a gente sabe que a rádio aqui em Sobral ainda funciona muito bem, né? É uma boa. E, inclusive, né, eu tenho uma sugestão aqui para fazer, que é o seguinte... Gente, eu faço parte de um coletivo, né? O Coletivo Resistência, atuante aqui no município de Sobral e na região, né? Do Ceará, região norte. É um coletivo de rock and roll e tal, e o rock and roll ele tem uma linguagem de falar muita coisa, inclusive sobre essa parte política. Então, assim, para trocar em miúdos, a gente vai abrir uma web rádio, né? A web rádio já está sendo testada, a gente já está com o sinal no ar, a gente está fazendo os testes. Então, assim, eu acho que seria bacana a gente ter um momento, né? A gente do Coletivo Resistente pode dedicar um momento de divulgação, um horário legal, para a gente falar, né? A gente pode convidar os agentes aqui do fórum, né? Para falar sobre o fórum, sobre os trabalhos, as atividades, o objetivo, tal, o panorama do fórum. Eu acho que era bacana, a gente até fortalece, inclusive, a produção local também, né, do coletivo. E a gente tem todas as ferramentas para divulgar, e eu acho que seria um espaço bacana para a gente criar, para abrir espaço para o fórum, né, posteriormente para o conselho. E assim, a gente está disposto aqui, é uma ideia nossa aqui do coletivo, a gente abrir espaço para nós aqui do fórum, né? Eu acho que vem muito agregar muita coisa. Então, assim, fica essa sugestão da gente ir para outras plataformas também, que não sejam só as redes sociais, e de juntar os GTs nesse momento para a gente conseguir fazer uma coisa mais consistente, né? No sentido de a articulação nesse momento, acredito eu, que faz parte da comunicação, né? Então, eu acho que que agregar esses dois GTs vem muito da consistência ao nosso trabalho, né? E fica aí o convite para a gente criar um momento
dentro da Rádio Resistência, da Web Rádio, é uma web rádio, galera, que vai ser lançado logo em breve, e que a gente pode abrir um espaço para falar sobre a política cultural, sobre os trabalhos do fórum e do conselho, né? Quando vir, a gente pode fazer isso. Massa, Andrei. Chico, pode falar. Chico. Ok, desculpa, estava atrapalhado aqui. Pronto. Muito bem, minha gente. Eu estou achando que está caminhando as coisas e está caminhando dentro do seu próprio tempo, né? Então, eu não sei se eu queria só perguntar uma coisa. Eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas num determinado momento não se falou mais da elaboração de um edital emergencial para os artistas, para os espaços culturais de Sobral. Um edital bancado pelo município. Tudo bem, não é hora de falar de algumas coisas, não é hora de falar com determinadas pessoas. Eu acho o contrário, a hora é agora. A gente esperar que a coisa da Lei Aldir Blanc se desenrole, sabe? Vai demorar, gente. Até lá, muita gente vai sofrer mais e mais e mais. Eu estou vendo gente aqui na internet um tanto quanto desesperada com isso. É só um esclarecimento. Eu não sei se em algum momento eu saí da reunião e falaram e tomaram alguma decisão a esse respeito. Mas eu queria deixar meus parabéns pelo encaminhamento do edital aí para as eleições do Conselho. Em relação a esse grupo de articulação, é uma coisa complicada. Eu dou sempre o meu exemplo. Eu tenho a minha bolha, quer dizer, as pessoas que fazem teatro, as pessoas que eu conheço que fazem teatro. Fora elas, e essas pessoas eu estou informando elas o tempo todo. Fora elas, eu não conheço político, sabe, eu não conheço vereador, não conheço, sabe, não tenho esse poder de chegar e de propor coisa parecida. Então, eu gosto dessa ideia do Andrei aí, cada um vai na sua bolha e faz e fica maior. Enfim, eu nunca vi nenhuma reunião da articulação desse grupo, não é? Eu não sei se me convidaram e eu perdi, também é outra dúvida que eu tenho. Mas, enfim, é isso aí, gente. Valeu, Chico. Frank, pode falar. Não estou ouvindo, não, Frank? Ainda está sem áudio. E agora? Agora deu bom. Agora deu certo. Foi. Bom, gente, eu só resolvi participar com essa fala, né? Que o Romualdo já tinha comentado que houve alguma conversa sobre o edital e a eleição lá do Crato, né? Então, eu vou só comentar alguma coisa, mas eu só vou comentar porque já disseram que tinha alguma conversa sobre isso. É só por isso que eu vou comentar, tá? Eu vou só elencar algumas diferenças que a gente tem Sobral e Crato, naturalmente. A gente não cair no engano de achar que é simples
e não é tão simples assim, né? Mas antes de fazer essas considerações, eu vou elogiar e vou considerar a ideia excelente da parte da eleição, né? Do modelo de eleição, da praticidade desse sistema. Esse sistema, para mim, tá massa, tá ok, né? Aliás, é a melhor forma que a gente poderia pensar. Depois que a gente separa essas setoriais, as pessoas se encaixariam nas suas setoriais e fariam suas votações lá, né? Eu acho essa parte muito positiva, em primeiro lugar. Aí, em segundo lugar, é as diferenças que a gente precisa se atentar, né, com isso. Eu só vou pincelar rapidamente, né? A cidade do Crato fica lá no outro extremo do estado do Ceará. É uma outra cultura, é uma outra referência. Eles estão muito ligados à questão do estado vizinho, Pernambuco, né? E nós estamos do outro lado, no outro extremo do estado do Ceará, né? Lá a gente tem o CRA e Jubá. São 3 cidades equivalentes que correspondem à região do sul do estado inteiro. Aqui é só Sobral. Não existe uma outra cidade com o mesmo volume, né, de expressão que possa dividir com a gente, como é o caso de lá, né? Então, lá são 3, aqui somos só nós. Eu vi lá nas editoriais dele, né, essa simplicidade que me incomoda, né? Essa simplicidade de um grupo de pessoas muito restrito, né, que não compreende toda a variedade de artística cultural do município do Crato, né? Aliás, esse modelo a gente já experimentou aqui várias vezes, de setoriais, e a gente sabe que não funcionou. E aqui a gente está propondo um modelo, já discutindo e precisamos bater esse martelo, um modelo muito representativo. É o modelo mais representativo que a gente já ofereceu até agora, que abrange um leque muito maior de áreas e segmentos, né? Acho que nesse ponto a gente evoluiu muito, a gente avançou muito e não podemos retroceder. É só isso, e muito breve eu estou saindo da reunião porque eu preciso ver umas coisas para minha mãe, e agradeço a atenção. Obrigado. Certo, Frank. Eu só queria dizer uma coisa rapidinho, que não teve uma conversa sobre esse edital. Tipo assim, conversas oficiais do fórum só nos GTs. Então, assim, qualquer outra conversa aleatória que alguém teve com outra pessoa, mas não é uma conversa oficial. Todas as conversas oficiais do fórum são nos GTs. E, basicamente, o que o Romualdo tinha falado era porque o Iago, se eu não me engano, foi o Iago, colocou o modelo do edital, né? Colocou a matéria sobre esse edital aí dessa eleição, beleza? Lá no grupo, geralzão. Pronto, gente, não tem mais ninguém inscrito aqui, não. Perfeitamente, Fran. Perfeitamente. A ideia da questão da eleição do Crato foi só para ilustrar, né? Inclusive, para mim, falo aqui por mim, para ilustrar como também é simples fazer sem um mapa cultural. É importante o mapa cultural, ter um mapa cultural, ter um perfil, mas que não necessariamente teria que ser pelo mapa cultural. Simplificando mais ainda as candidaturas, simplificando mais ainda a forma de fazer, certo? Então, assim, essa discussão ela foi feita no grupo de estudo, certo? Foi uma coisa que foi levantada sobre essa questão, e aí foi debatida, inclusive com uma melhor maneira apresentada ali pela secretaria, inclusive justificando o porquê, e eu, fazendo depois um estudo, compreendi o porquê, certo? De fato, o pior é a instabilidade do próprio recurso, né, da própria plataforma, o mapa cultural, e que tem outras maneiras de fazer mais simples e que também podem gerar ali um zelo pela eleição, uma certa lisura, né, um certo entendimento de que as coisas estão sendo feitas de forma correta, né? Então, até é interessante a gente analisar as ideias não para poder fazer igual, para a gente, inclusive, saber como não fazer,
né? Mas também que nos dão alguma pista de como fazer, de como também é simples fazer, e aí foi só isso que eu ilustrei com a questão do Crato, certo? De fato, não teve, né, uma reunião, e corroboro com toda a fala da Fran, porque as decisões vão ser sempre tomadas no coletivo, e qualquer pauta, qualquer entendimento, com certeza a gente vai trazer também para o grupo lá, né? Por mais que a gente não se reúna, o grupo também serve para isso, para que a gente paute as ideias pertinentes ao que a gente está discutindo. Por isso essa questão das regras, né, que foi colocada pela Fran lá no começo da reunião, para que a gente, inclusive, também atente para que nas nossas reuniões a gente seja bem pontual no que a gente está tratando. Então, a gente está tratando de alinhar o que está acontecendo, trazendo um pouco a memória do que foi discutido no GTI de estudo, porque a gente não pode confundir, por mais que a gente também esteja lá, algumas pessoas confundir que a reunião do GTI de estudo é igual à reunião aqui de hoje, né? Tem uma certa diferença, até porque a gente também decidiu que iríamos fazer planejamentos e alinhamentos, né? Então, essa reunião hoje é de alinhar. Então, para alinhar, pegando, inclusive, para fechar aqui minha fala, tem mais gente se inscrevendo, pegando essa ideia do Chico, a gente não desistimos da ideia, Chico, mas também já foi debatido as questões dos pormenores dos porquês que fica difícil encaminhar um edital desse sem força política. Então, a secretaria dificilmente, isso foi uma fala da própria secretária, né, e se eu não me engano, que a nossa força, que está se consolidando através desse trabalho de base, pode sim, daqui a alguns dias, começar a pautar isso, mas que, inclusive, precisa da articulação, aí a importância da articulação com o legislativo, porque também engrossa a nossa pauta. Não é só a gente falando, tem os nossos representantes do povo, essas pessoas que estão, como colocou o Chico, em dificuldade. Então, é importante perceber a importância da articulação aí também. Mas, para a gente caminhar, a gente também precisa fazer alguns estudos. E aí, de novo, a interseção entre articulação, comunicação e estudo. Os três dialogam. Por isso que o Andrei propõe isso, né? Que essa questão ela é pertinente também a gente estudar, trazer modelos disso, trazer ideias disso. E aí, na última reunião, eu esqueci de lembrar que o prefeito Sarto sancionou uma lei que, né, em Fortaleza, que já dá um subsídio, já está atenta nesse subsídio em Fortaleza, mas vamos só lembrar, isso partiu de um conselho eleito, isso partiu de uma deliberação legislativa. Então, essas forças, elas precisam dialogar para poder pautar isso. Nós temos aqui um representante da Casa do Povo participando das reuniões que pode ser o interlocutor, né? Então, é procurar também, a nível de comunicação, articulação, como falou o Andrei, o interlocutor. É mandar um e-mail formal, como nós mandamos um e-mail formal para a secretaria pedindo a reunião, não foi nada pelo WhatsApp, e aí mostra que existe uma comunicação interna desse fórum, certo? Então, para que a gente fique atento a isso. Cada pauta, inclusive, que a gente trata aqui, que tenha um corpo de trabalho para encaminhar a pauta. Eu acho genial, muito importante, nesse momento, quem sabe até hoje a gente start com essa, de novo, essa lembrança do Chico, a gente start esse estudo também no grupo de estudo. Minimamente trazer algumas ideias do que já aconteceu, né, do que vem acontecendo em alguns municípios, inclusive o município que está pagando auxílio emergencial, sabe? Mas que tudo isso depende, né, nesse momento, do legislativo, por mais que tenha o dinheiro, né? Por mais que e aí é uma questão também, saber se existe esse recurso para poder fazer isso. Por isso que a gente se agarra na Aldir Blanc, nas resoluções da Aldir Blanc, porque o dinheiro está na conta, mas a gente só não pode gastar. Mas nada impede da gente agora também, nesse momento, virtualmente, tá começando a traçar o esboço do que seria, né, esse edital de auxílio, ou se seria um edital para poder fazer arte e cultura, ou se é só para poder receber o recurso, como foi o do Estado, dos
parcela de 500, como está sendo do município de Fortaleza. É pouquinho, mas criaram. Se não me engano, é 200, vai ser R$50. Entende? Então, tem tudo isso que a gente precisa fazer para poder, de fato, a pauta encaminhar. Tá bom? Então, que a gente fique atento nisso, sim. A reunião de alinhamento serve para isso, para a gente, inclusive, por mais que a gente não esteja aqui agora planejando, saber como tatear os caminhos. Como, por exemplo, para poder fechar aqui minha fala, vinha se falando há algum tempo sobre a cartilha. Mas a gente que está mais à frente, eu, Frank, vem trabalhando nesse fórum, a gente está atento em tudo isso que está sendo pautado. Mas a gente não consegue fazer isso só. Então, como, por exemplo, o Frank trouxe a proposta para a gente discutir, já é alguma coisa, nós já temos alguma coisa para poder discutir, para poder debater, para poder encaminhar, como era o próprio edital da eleição do Conselho, que era um documento ultrapassado, que não condizia mais à realidade de hoje, e que nós estamos ali buscando uma forma de executar. Então, fica esse entendimento, né? Assim, fica esse alinhamento de que os grupos, os GTs, são exatamente para poder fazer a máquina girar. Essa máquina nossa aqui de buscar políticas culturais, emergenciais ou não. Massa, Romualdo. É Alisson. Você já terminou a tua fala, Romualdo? Sim? Ah, beleza. Alisson, pode dizer. Beleza. Boa noite, gente. Vocês me escutam? Tá legal aí? Tá de boa, pode falar. Massa. Gente, tô aqui representando também a secretaria, a Simone. A Ney está em aula, tá dividindo o tempo dela aí. Tá em aula, no PC e no celular, acompanhando a reunião. Então, assim, a Simone, nesse momento, ela tá em uma reunião com o gabinete, né? Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho disso, mas eu não acompanhei o início. Aí eu não sei se foi decidido alguma coisa da eleição ou do edital, da seleção. Não, ainda não. Não, né? Ah, beleza. Tá, tranquilo. Não é só porque eu vi alguns questionamentos sobre isso, né? Sobre o modelo do Crato, é isso, mas isso já foi pensado, né? Já, não, na verdade, do modelo do Crato, como eu falei, né? Foi só um modelo que foi enviado. E aí parece que né? era mais para analisar aquele modelo lá e tal. Mas eu acho que ainda falta bater o martelo de como que vai ser o edital, talvez nessa reunião de terça-feira do estudo, a gente bate esse martelo, possivelmente. Aí essa reunião de terça é a reunião que vai já para a escrita isso. da minuta, é isso? É as isso. alterações. Ah, massa. Isso. Show de bola. É aquela que já Creio que estava sim. agendada, né? A de hoje é mais de alinhamento do grupo em si, né? A gente mencionou, como tu não veio antes, deixa eu só falar aqui. Tá. A gente conversou um pouco sobre a questão de organização interna, né, do grupo, a questão de regras do grupo. Conversamos também sobre os encaminhamentos da semana, né? O que ficou encaminhado do GTJ de comunicação e estudo. No caso de estudo, tem toda essa questão da revisão, né? Tá nesse período aí de revisão da minuta, né? De correção mais técnica da minuta também, e no caso do GT de comunicação, tem a questão do plano de mídia, a gente solicitou que todo mundo, se possível, participasse também desse engajamento das publicações, né, se tornasse aí um replicador desse conteúdo também para atingir mais outras bolhas, né, no caso. E eu acho que é mais sobre isso, por enquanto, assim. Beleza. Assim. Se eu não me engano, teve outras coisas, mas eu não lembro agora não. Se o Romualdo quiser dizer, aí tu diz Eu vi um pedaço, é que meu celular descarregou, e aí eu tive que trocar e vim pro PC e eu peguei e acompanhei depois. Mas eu peguei boa parte disso. Aí, assim, sobre a comunicação, eu não sei se o Juninho, que é o design da secretaria, tá lá, ou a Sara, tá? No grupo da comunicação ele não tá ainda, não. Porque aí, né, se a Sara tiver, já dá para ir... A Sara tá. Ah, beleza. Assim, a Sara, desculpe, olha, só atrapalhar também. A Sara está, porque inclusive foi encaminhado na própria reunião pela Simone, mas a Simone só pincelou a ajuda do Juninho, então é interessante ficar com o encaminhamento, Alisson,
já que vocês estão representando a secretaria, só confirmar isso. E aí eu quero só passar uma coisa que a gente começou aqui no GT de comunicação, desculpa até queimar a etapa aqui, Francis, tinha isso para dizer, mas que a gente vai finalizar uma fase de comunicação ainda com o Andrei fazendo o design, né, e algumas pessoas ali ajudando, né? Então a gente cumpre esse fluxo de março, que é um fluxo curto, e aí a gente vai já tentar conseguir fazer um planejamento já com o Juninho para poder ver que tipo de material o grupo já vai começar a lançar. Então ainda não está certo, né? Então, mas mesmo assim a gente está dando essa moratória aí, né? Para que a secretaria de fato destine o Juninho, até porque ele está com um fluxo agora, né? Em março, de cards da mulher e etc. Então, quando a gente for pautar o planejamento, quando vocês forem pensar o planejamento de vocês, e claro que ela já deve começar isso com o Juninho, a Simone, secretária, então você já coloque isso na ordem do dia, porque a gente já vai estar ali com quantidades de materiais planejados para lançar em abril, né? Então, é importante que a gente faça essa interseção aí, já que já está feita com a Sara, mas o Juninho aqui ajuda também a fazer esse fluxo comunicacional de uma maneira mais prática, com os cards, que fique entendido isso, esse imbricamento aí planejado. Mas é isso que eu ia falar, porque aí se programar fica mais fácil dele criar os cards, né? Se ele já recebeu uma agenda de, sei lá, um plano de mídia, alguma coisa do tipo. Mas anotei aqui para afinar direitinho. E assim, a gente teve uma reunião hoje mais cedo com o jurídico e financeiro da secretaria. Eles estão já com a minuta, já estão lendo. Creio que nesse final de semana já vão começar algumas alterações e sugestões, né? Então, hoje a gente se afinou também quanto isso, para terça-feira estarmos juntos também, né? Para dialogar e bater o martelo, né? E não sei se bater o martelo, mas encaminhar, né? Esse processo da minuta. Aí, enfim, a gente também está nesse diálogo já está se afinando, né, internamente com o jurídico já está dando uma lida para sugerir. E até para responder a fala do Chico, né, sobre o edital, a Simone está numa reunião agora, justamente ela foi chamada, né, a gente já era um diálogo que, na verdade, sim, o diálogo é recente, né, mas já iniciou essa semana. Enfim, a partir também das demandas que o fórum tinha, né? Inclusive, falamos que estávamos conectados, né? Então, a Simone está numa reunião apresentando um modelo um pacote de auxílios, né? Como se fosse parecido com o que aconteceu no Estado, né? Que é um auxílio para técnicos, né? E nesse setor de eventos, né? Bem parecido mesmo o modelo, mas não tem se estudado valores, enfim, são propostas, né? E eu acredito que na terça, né, já traga alguma novidade sobre isso, né? Sobre essas medidas. Mas é isso, é um auxílio para técnico, um edital de fomento, né, às artes, parecido com o que foi da Aldir Blanc, mas com correções, né, algumas coisas que precisa melhorar, e a isenção do IPTU, né, parecido com o Estado. Mas, enfim, são apenas medidas, né, que ela está apresentando, e acredito na terça-feira ela já dialogue sobre isso. E aí é importante colocar, né, as ponderações, né, do fórum também. Eu acho que é isso. Massa. Eu ia até sugerir, né? Não sei se o Chico já tem alguma ideia assim em mente, eu já viu algum edital e tal, mas assim, quem tiver aqui, que também tiver interesse de ir pensando esse modelo, né, possível modelo do edital emergencial, é bom também já ir procurando no Google outros modelos, né? Ou se tiver referência, como foi mencionado aí, se não me engano, de Fortaleza, né? E aí já ir mandando no grupo também, porque auxilia no estudo também, né? Então, justamente para a gente fazer a fala e já auxiliar nesse encaminhamento, né? Se for possível.
Aí seria só isso mesmo que eu ia falar aqui. Anotado aqui, Fran. Vou procurar. Massa, Chico. Vou procurar aqui também. Tem ninguém inscrito, não, gente. Eu acho que é isso. Então, gente, para a gente ser bem objetivo, né, nessa reunião de alinhamento, eu acho que é isso, certo? Mas o que eu já sugiro, com base na fala do Alisson, né, e com base na fala do Andrei, né, aliás, de todos que contribuíram aqui em relação à pauta, a fala do Brasil e tal, é que a gente continue fazendo esses trabalhos dos GTs e na próxima reunião aqui da sexta-feira a gente já traga algumas resoluções e aí apresente também o nosso planejamento, certo? Um pequeno planejamento de como vai se dar os encaminhamentos em abril, como foi no final de fevereiro que nós conseguimos encaminhar março e estamos aqui na terceira reunião de março, certo? Já com muitas coisas que foram encaminhadas aí já sendo executadas. Então, é que a gente consiga fazer esse fluxo do GT, trazer esses entendimentos aí, trazer esses materiais para o estudo, claro, trazendo também para a gente subir lá no nosso banco de materiais, né? Eu vou atrás também, para que eu falei tanto dessas questões aí, mas quero só lembrar que tudo isso aí que o Alisson colocou, ele depende sim do legislativo, porque nós estamos num estado de calamidade pública, né, e tudo que for aprovado precisa passar pelo legislativo para saber se de fato esse recurso, né, vai ser bem utilizado, se é necessário. Então tem toda essa questão desse debate, por isso que nosso fórum aqui organizado ajuda a fazer esse debate como uma instância organizada. E aí, já que a gente está falando de modelos aqui, não sei se é interessante também a própria secretaria, que já está com essas ideias em mente, viu, Alisson, trazer algum minuto também, alguma ideia, se você já tiver inscrito aí, já que está pautando, né, já isso, essa questão do auxílio os técnicos, muito parecido com o edital do Estado, né, que também pode ser também um novo formato de Audi Blanc, né, como é que também vai ser esse modelo, né, valores, facilitações desse processo, que a gente também consiga encaminhar isso no próprio grupo de estudo, né? Quem sabe iniciar ali um esboço. Eu sei que é muita coisa nesse grupo de estudo, é uma cartilha, né? É uma minuta, é outra minuta de edital, mas que a gente vai ali minimamente destinando um tempo para cada um e vai avançando. Por isso a importância do que eu falei e quero trazer, lembrar aqui de novo para essa reunião de alinhamento, que a gente tivesse muito critério, né? Aqui não é podando ninguém, certo? Mas que a gente também tivesse muito critério, né, em relação aos encaminhamentos, né? Porque a gente viu ali acontecer em reuniões pontuais, a gente ficar observando ainda algumas subjetividades vindo à tona em um espaço que é o espaço de debate. As subjetividades ou a gente estuda e compreende, né? Ou a gente fica ali se perguntando e pergunta para alguém, mas numa reunião de encaminhamento, a gente tem que fazer os encaminhamentos. As subjetividades, as questões pessoais. Eu quero lembrar isso porque é importante também para a gente ter celeridade nas nossas reuniões, ter foco, ter compreensão que a coisa é objetiva e nunca subjetiva, porque até a ideia no papel, por mais que ela seja subjetiva, ela tem que ser objetiva para poder fazer com que as pessoas compreendam. Então, a gente está aqui em busca de uma compreensão de como fazer as coisas juntos, e é importante ter esse zelo, né? E, sobretudo, esse respeito, né? Porque, às vezes, a gente foge um pouco e fica, né, levando para outro caminho que não é o caminho que a gente decidiu aqui traçar coletivamente, e aí muita gente vai entender que eu não estou falando aqui por mim, estou falando por nós, principalmente quem está muito à frente, trabalhando e dando gás nesse processo, tá bom? Então, que a gente fique também, entenda isso quando a gente for pensar lá as nossas regras, não sei se precisa ser uma regra, né? Mas que a gente pondere isso. Mas era isso, para poder
fechar que a gente saímos daqui alinhados de como a coisa está andando, né? E compreenda que tem muito trabalho a se fazer, e quem puder e quem quiser se dedicar aí também aos GTs, que ainda não, que chegou agora, né? Que está participando da primeira reunião, que se integre, né? Por mais que ainda não possa contribuir diretamente, ou na escrita, ou apresentar uma proposta, mas que acompanhe, né? Porque vamos sempre lembrar, esses espaços vão ser sempre espaços pedagógicos, eu aprendo muito, né? Então, vamos também se abrir para o aprendizado, tá bom? Um abraço, gente, era isso. Chico, pode falar. Não, concordo aí com o Romualdo. Vamos levar isso de boa. Ver aqui a sugestão aqui do Alisson, acho que o caminho é esse. Não acho que estamos fugindo da pauta, não. Né? O que eu coloquei em relação ao edital emergencial estava na pauta desde o começo. Aliás, foi isso que puxou todo esse movimento, né? Essa sugestão. Mas é para isso, é isso aí que eu queria falar. E aí, o que eu queria terminar aqui é pedir para que se marcar alguma reunião aí da articulação, por favor, me chamem, me coloquem, que eu vou querer fazer. E, Fran, como eu falei, vou atrás de alguma coisa aí, algum material, e se você tiver, ou quem tiver, encaminha aí no grupo para a gente trabalhar em cima. Tá bom? Fica mais fácil. Um abraço. Márcio, Até a Chico, próxima. eu me expliquei aqui. Chico, eu já ia lhe perguntar se você quer entrar no grupo do estudo, porque aí, quando a gente for fazer o lance do estudo do edital, vai ser mais lá no grupo. Eu acho que era massa você participar. Mas só se você estiver afim pode mesmo. ser. Eu tenho as minhas limitações em relação às leis, essa coisa toda, mas eu sempre estou atento e posso contribuir de alguma forma. Com certeza. Tá bom? E aí, sobre a questão que eu só queria fechar, porque faltou só isso daqui. Acho que foi o Andrei que tinha sugerido de juntar o grupo de articulação com o grupo de estudo. A gente vai juntar, é de boa juntar, são assuntos diferentes. Eu queria só ter isso em mente, porque aí, se for o caso, eu junto todo mundo lá no grupo da comunicação e desfaço o grupo da articulação. Ele sugeriu o grupo de comunicação como de estudo, acho que de articulação não, se eu entendi. Sim. O articulação com comunicação. Eu compreendo. Eu compreendo, sabe por quê? Porque a gente vai ter que comunicar e fazer essa comunicação que a gente conversou na última reunião do GT de comunicação, Fran, não sei se você lembra, mas que também seria uma comunicação que ela não é, digamos ali, que visível a todo mundo. É uma comunicação onde a gente manda um e-mail, procura as lideranças, primeiro lista quem são as lideranças, tem muita gente de fora desse processo. Quando eu lembro do Renan, lá do Movimento Social Fome, né? Quando eu lembro que tem mais gente aí que acompanha o trabalho do Chiquinho, né? Ali, eu sei que o Chiquinho está no poder público, mas tem essa capilaridade aí com muitas instâncias aí dos bairros de Sobral, né? Então, o GT seria para isso, para a gente pensar, fazer um levantamento, né? E fazer essa comunicação interna, mandar um e-mail, mandar um áudio, buscar ligar, conversar, esclarecer o que está acontecendo. É um trabalho mais de corpo a corpo mesmo. Claro que a comunicação precisa, porque tem uma escrita, né? Vai mandar ali algum material, então tem essa questão que precisa ser comunicada. E aí, de fato, é uma comunicação, né? Então, são esses dois. E aí, Chico, só para não ficar a má interpretação, assim, né? Eu não quis me dirigir a você, não, e eu quis só generalizar aqui, para que essas coisas não aconteçam. Mas que eu mesmo faço meia-culpa aqui e me esqueci de pautar essa questão do edital, que, de fato, não saiu ainda da ordem do dia, né? E você lembrou bem, certo? E, inclusive, nós estamos encaminhando isso hoje, né, para poder estar tratando no grupo de estudo. Eu não sei como é que isso vai entrar agora no meio do grupo de estudo, porque, por mais que ele tenha sido prioritário, tem algumas pautas que já caminharam, né, que já trouxeram documentação, já trouxeram esboço,
da ideia e a gente acaba discutindo isso de início. Claro, a pauta está posta no GT, na próxima terça-feira nós vamos pautar, de fato, trazendo essa importância que, como você lembrou bem, desde o começo, e a gente atenta para isso como ordem do dia, está correto? E aí, mais uma vez, essa foi só para ilustrar uma fala generalizada para poder a gente focar, né, nas ideias, né? As ideias que são pertinentes ao que a gente está tratando, tá bom? Com certeza, Romualdo. Sem problema. Eu acho que é isso mesmo. Vamos começar, vamos só introduzir, não esquecer e avançar, mesmo que seja lentamente, a gente avançar. Mas, pelo visto aí, pela fala do Alisson, acho que vamos ter material, sim, aí para discutir, não é? Então é isso, eu entendi bem, está tudo certo, perfeito. Falou? Massa. O Chiquinho se inscreveu. Deixa eu só falar um negócio. Então, gente, só uma coisa antes do Chiquinho falar aí. Então, é de boa eu juntar o grupo da comunicação com a articulação, né? Eu também acho massa porque o Iago hoje já estava falando em rádio e eu acho que isso tem tudo a ver com o lance da articulação e eu acho que é massa juntar. Vou demitir que a gente pode fazer uma reunião num dia só e é sal demais. Mas aí vocês falam aí depois. Chiquinho, pode falar. Oi, gente, boa noite. Rapidinho. Eu acho que até eu tinha ficado num grupo também, se não me falha a memória, de articulação, né? Eu acho que a gente precisa, talvez, assim, que os GTs, eles funcionam se eles têm operacionalidade própria, né? Assim, tem tarefa a cumprir. O GT de estudo, ele tinha uma tarefa própria a cumprir, né? Que era o edital de eleição dos conselheiros. Então, tem uma tarefa pragmática. Eu até acho que as nossas reuniões, às vezes, elas precisam ser mais objetivas, né? Assim, mais prática, assim, encaminhativa, dado, na terça-feira passada, nós ficamos até mais de 22h30, né? Então, mas, assim, isso acaba também, porque nessas reuniões online, cansa mentalmente a gente também, né? Então, eu acho assim, se a gente consegue, Fran, ter aí das reuniões, tipo assim, gente, a gente disse que a tarefa do grupo de estudo, a tarefa desse grupo é isso, isso, isso. A tarefa da equipe de comunicação é isso, isso, isso. A tarefa da equipe de articulação é isso, isso, isso. Tinha até uma tarefa que tinha ficado, que era a gente fazer um diálogo com a Câmara Municipal de Sobral e descobrir ali a ausência de uma secretaria de comunicação, de uma comissão de cultura. Como a gente entendeu que não tinha essa comissão de cultura, como é que a gente fazia o movimento de puxar a Câmara para discutir essas questões da cultura. Se não tem a comissão de cultura, há de fazer uma conversa, pelo menos, com a presidência, né, com a mesa diretora da Câmara. Por quê? Porque quando chega uma lei municipal, né, um decreto, uma lei, uma propositura municipal para uma espécie de incentivo financeiro para os artistas locais, de certa forma, a gente já fez incidência política junto aos caras, entendeu? Os caras sabem que tem gente de olho, nós não somos o Zé Doidinho, né? Então, assim, eu trazer um pouco disso. Aí eu acho que os movimentos, as organizações, o próprio Instituto da Juventude, outros atores, né, que podiam se incorporar na dinâmica, como eu disse, vai ser a partir da tarefa mais concreta, né? Tipo, quando a gente começar o processo de divulgação para a escolha do conselho, vai ter pessoas, por exemplo, eu hoje estou colaborando na gestão, não tenho interesse em ter assento no conselho, eu tenho interesse em ajudar a construir a cidade e a política pública de cultura, né, para as pessoas, para mim, para todo mundo, porque a gente também consome cultura, né? Então, é trazer um pouco disso. Eu acho que precisaria, sabe, fazer esse exercício de mapear ali rapidinho o que era a tarefa de cada equipe, até para as pessoas se lembrarem e se sentir motivadas, porque, dada essa vida frenética, as pessoas podem até ir se esquecendo das suas tarefas, né? Obrigado. Inclusive, Chiquinho, tem um texto breve descrevendo cada GT, que é que cada um faz. E é interessante você falar dessa divisão do trabalho dentro de cada GT, porque a comunicação vem funcionando muito bem assim, sabe? Cada um cuida de uma coisa e tem funcionado muito bacana. O GT de estudo, claro, está todo mundo ali empenhado, né? Não precisa nem dizer que está todo mundo empenhado em definir ali o edital, certo? Mas só para poder fechar aqui o momento de hoje,
trazendo isso que o Chiquinho falou sobre a Comissão de Cultura, eu necessariamente, às vezes, eu não vou atrás de ligar e mandar mensagem, mas eu vou atrás de hackear a maneira que eu vou buscar informação. E o Igor Bezerra estava fazendo uma live sobre esporte, sobre o Conselho de Esporte, etc, e eu entrei nessa live, por acaso, e teve essa indagação sobre conselhos, né, sobre comissões e tal, etc. E chegou a informação, através dessa live, né, que a Câmara já está revendo seu regimento interno, exatamente para poder pensar novas comissões. Então, por isso que você disse, é o momento da gente definir, né? Eu sou a favor de voltar atrás nas minhas ideias, por mais que seja interessante juntar hoje articulação e comunicação, mas que o GT de articulação deveria sim funcionar de maneira própria, né? Pode ser que seja de uma maneira ou de outra, mas que ele tenha ali funções. Então, que a gente se debruçasse sobre isso, inclusive sobre esse entendimento, como de fato a gente pode estar... Porque, assim, também é demais para a gente, sem lastro nenhum na política, de certo modo, na política cultural, puxar de cara uma comissão de cultura, porque Fortaleza é uma comissão de cultura, juventude e esporte, né? Juventude entrou recentemente, graças ao vereador Júlio Brise, né? Então, por isso que é interessante esse corpo a corpo, para entender, inclusive, quando é que vai ser isso, como é que a sociedade pode pautar dentro da minuta do novo regimento da casa, que não é mexido há década, como é que a gente pode fazer esse debate, de ir já entendendo que existe essa instância organizada, entendendo que vai ter um conselho, a gente fazer esse debate para que apareça a comissão, mas que não seja uma comissão única, né? Então, aí, cabe o esforço de dialogar com as instâncias de juventude, cabe o esforço de dialogar com as instâncias do esporte, para puxar esse bonde junto, tá bom? Então, por isso que eu concordo com o André, mas também concordo agora com o Chiquinho, de que a gente precisa, de fato, colocar esse GT da articulação para funcionar, para poder fazer esses estudos, esses entendimentos, buscar as pessoas, porque, inclusive, eu ainda sinto muita falta aqui, né, do nosso representante do Legislativo nas nossas reuniões, para, inclusive, estar encaminhando esse tipo de ideia que a gente está aqui tratando, tá bom? Então, era para contribuir com essa informação. Quer encerrar, Fran? Pois eu acho que é isso, gente. Tem mais alguém que quer colocar mais alguma coisa? E eu acho que é isso, não tenho nada para falar, não. Podemos encerrar, gente? De boa? Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada a todos aí, boa noite. Boa noite, gente. Valeu. Um abraço. Abraço, pessoas. Abraço. Valeu, Chiquinho. Abraço, Mal. Falou. Falou, Fran. Tchau, Chico. Até mais, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Marcelo.